Olá, boa noite. Pessoal, aqui é a Lorena Robaina. Hoje eu tô falando do meu próprio perfil. Eu comecei durante a pandemia um projeto chamado Cora Resenhas, que é o @Cora Resenhas, do site www.coracora.com.br, onde nesse site e no Instagram eu abordo temas do universo feminino, temas importantes, relevantes e infinitos. Eu hoje vou trazer uma convidada chamada Melisa Correia, o nome dela. Ela é, vou mandar o convite, psicóloga e vai falar para nós sobre algo muito importante. Hoje tem uma data internacional que é celebrada no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E esse dia é um marco importante criado desde 1999 pela ONU. Ai, coisa boa, fico muito feliz que vocês estejam participando. Vou acenar aqui para todo mundo. A gente vai interagindo durante toda a live, viu? E vocês podem também fazerem perguntas, devem fazer perguntas. Tem aí embaixo nos comentários um box com uma perguntinha, com um símbolo de interrogação. Daí vocês colocam as perguntas de vocês, que eu posso exibir na tela e todo mundo vê. E a gente vai respondendo também. Bom, aqui parece que estou aguardando a Melisa. Mas enquanto isso, eu vou falar para vocês um pouquinho mais do que é o coracora.com.br e o Cora Resenhas. Eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Esse projeto é para dar voz às mulheres, voz aos questionamentos e às questões todas que acontecem no universo feminino. E não só mulheres, assim, gênero XX, as mulheres trans, aos homens que querem entender esse universo feminino, ao feminismo negro, porque existem vários tipos de feminismos e cada um só sabe o seu, lutando pela sua igualdade. E então eu comecei a fazer live na Cora Resenhas e fazer posts, textos, crônicas, falar um pouquinho do universo. Nós começamos falando sobre maquiagem, mas não é o meu forte. O meu forte são as questões sociais, as questões pelas quais a gente passa nesse universo todo atribulado e correndo todo o tempo, todo mundo vendo os noticiários com notícias cada vez mais aterradoras, mais difíceis da gente aceitar e engolir. Elisa, cadê tu, cara? Já mandei o convite. Chamei de cara, né? Mas ela é uma menina. Pode ser comum de dois gêneros. Bom, então, essas questões de, como por exemplo, onde é o lugar da mulher? Onde ela quiser. Como a gente ouve uma mulher? Por que as pessoas estão tão voltadas a educarem as mulheres para elas serem aceitas e não para elas serem ouvidas? Todos estes questionamentos a gente deve fazer e deve se perguntar a cada instante. Por quê? Porque a gente precisa desconstruir pensamentos preconceituosos, pensamentos que só colocam as pessoas para baixo e não as levantam. Como dizem pela internet, né, a gente dá a mão uma para outra e levanta. A gente, reunindo um grupo de mulheres, é mais forte, porque juntas somos todas mais fortes. E quem levanta primeiro, pega e depois estica a mão para levantar a outra que está mais lá embaixo. E isso são as ideias de igualdade de gênero. Isso são as ideias de fazer valorizar o universo feminino. Não é o estigmatismo que as pessoas criaram, que palavras que definem um grupo, uma categoria, são para definir coisas ruins a respeito desse grupo, a respeito das lutas desse grupo e da voz que esse grupo quer colocar. Então, é para isso que serve a nossa voz, para a gente mostrar, para a gente questionar, para a gente perguntar e conhecer as coisas e as pessoas. Melissa, eu não estou te vendo entrar. Será que tu vai entrar com qual perfil, afinal? Vamos ver aqui, dar um oi para a galera. Bastante meninos e meninas, legal. Isso é muito importante para o debate ficar cada vez mais rico. Não, Melissa, tu não entrou no meu, tu não tá na minha live.
Já te mandei o convite. Vamos lá de novo. Vamos lá, vamos lá. Você entrou com Mel Psico, é isso? Psicóloga Mel. Não. Eu já falei para ela, Melisa, é no meu perfil, @Lorena Robaina. Melisa, já te mandei o convite. Esse convite ele não tem como enviar de novo. Se tu não entrou ainda, observa, entra no Lorena Robaina. E eu tô te esperando aqui, tá bom? Enquanto isso, é difícil falar e prestar atenção em dois monitores ao mesmo tempo. Mulheres conseguem fazer? Lorota. Enviei de novo. Aguardando psicóloga Mel. Deu oi. Ei, tá entrando. Ei, Eu não ei. tava no Lorena Robaina. Aí, Melisa. Melisa Eu não falou, Correia. aqui tá muito quente. Essa, essa coisa de. Tá me ouvindo bem? Que meu microfone não estava Tô, bem encaixado, agora tá. Essa coisa de ter dois perfis complica a vida, né? verdade. Então, porque a Melisa, assim, né? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas, né, desses nossos dias atuais, está fazendo assim, um perfil profissional e um perfil seu para poder postar suas coisas particulares, mais privadas, assim. Então a Melisa tem o dela, que é Mel Psico, não, é Mel Psico, né, o teu pessoal, e o profissional é o psicóloga Mel, né, Melisa Correia. E a gente se perdeu nesse enlace aí. E eu estava falando para vocês que eu tenho o @Cora Resenhas e o meu particular, que é o Lorena Robaina. Então, como eu sou a voz da Cora, eu sou a voz e sou a cara. Tô aqui, galera. Sou eu que escrevo lá no Cora Resenhas. E no www.coracora.com.br. Viu? Me vestir de laranja, porque hoje é o Dia Internacional de Combate, de luta contra a violência à mulher. Esse dia, como eu falava para vocês, claro, óbvio, laranjinha, ó, laranjinha, brinco, batom, blusa. Fui lá pegar uma blusa com a dona Maria de Lourdes Robaina emprestada. E assim, ó, esse é o Dia Internacional, é uma data que foi instituída pela ONU desde o ano de 1999, após o assassinato brutal de 4 irmãs, e elas foram assassinadas por um ditador. E esse assassinato ele teve um vínculo específico. Bom, matou 4 irmãs por quê e a troco de quê? Mais sobre essa história vocês podem conferir no Google. Bom, brincadeiras à parte, porque eu sou muito cheia das gracinhas e o assunto é bastante sério. Nós vamos falar um pouco sobre esse universo feminino, sobre essa questão de buscar informações, compreender a realidade. E assim, pessoal, as mulheres têm voz, precisam ser ouvidas. Ensinem as mulheres, vou repetir de novo, já falei lá no início, a serem ouvidas, ensinem as meninas a serem ouvidas e não a serem aceitas. Porque muitas vezes as coisas ruins acontecem, como violência, e as pessoas não acreditam nas crianças, nas meninas, nas adolescentes, nas mulheres adultas. E quando elas vão prestar uma queixa, um depoimento, elas são mal vistas, são enxergadas como se elas fossem as responsáveis pelo que aconteceu. E elas não são responsáveis pelo que aconteceu. Nenhuma mulher quer aceitar, nenhuma mulher quer ter, nenhuma mulher quer passar por uma violência ou um abuso. É um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser falado e é um assunto que precisa perder o tabu em torno dele, porque a gente precisa enxergar o que é a realidade. E é só quando a gente tira esses véus que cobrem o nosso rosto é que a gente enxerga a realidade.
Melisa, te apresenta um pouco, de novo, é a segunda vez que tu participa aqui comigo numa live. A outra vez foi sobre questões relativas à pandemia, como tu estava convivendo com os pais, ajudando os pais, as crianças, por causa das questões que a pandemia trouxe, né? Hoje, então, especificamente sobre o combate à violência contra a mulher. Então, meu nome é Benedita Rodrigues Correia, eu sou psicóloga há 10 anos. Já trabalhei numa casa de apoio Viva Maria, em Porto Alegre. Eu fiquei 2 anos fazendo estágio, bem que eu tive contato maior, tá, com a violência doméstica, violência contra a mulher. E né, na época me chamava muito de violência doméstica, porque olha, isso já Mel, faz um bom tempo. desculpa te interromper, mas só um pouquinho, porque o teu áudio, ele tá cortando, tá meio ruinzinho, assim. Ou tu fica um pouquinho mais próximo, ou tu põe um fone que ele vai ficar mais audível. Pode ser? Pode. Será que. E aí a tua voz tá se perdendo muito. Peraí, só um pouquinho que eu tenho aqui um áudio. Tá, perfeito. Pessoal, lembrando aí, vocês têm nos comentários, eles vão ficar abertos, tá? Tem um círculo com um símbolo de pergunta, vocês podem colocar ali, escrever a pergunta, e aí eu consigo expor na tela para todo mundo enxergar, tá? Não fiquem com vergonha, podem perguntar, tanto homem quanto mulher, é para isso que serve o debate, é para isso que serve a gente conversar, tá bom, galera? E se quiser meio que no anonimato, não dá, não tem. Entrou no comentário e não tem anonimato. Ficou melhor agora? Ficou melhor agora? 110%. Verdade? Fica muito bom, mais então. alto. Uhum. Tá, eu tô derretendo aqui, isso que eu deixei o ar-condicionado ligado. É que tá muito quente aqui em Porto Alegre. Sim, o Moraes falou assim, ó, o teu ventilador tá atrapalhando o áudio, Mel. Era isso que tava cortando o teu áudio. Não, pior que não. Tá tudo desligado, é só o ar-condicionado tá ligado, mas tá muito quente. Então, Oi, mas Michael. acho que tem um primo nosso aqui, sabia? Tem, Michael Raio. Tá, mas Michael tem um outro Raio, primo da família também. Raio. Vamos ver, vamos ver. Tem um primo nosso também aí. Aqui, ó, falaram, ó. O Braga disse que tava uma ventania. Bom, é o ventilador, galera. Tá, pior que tá mesmo. Então, eu fiquei... há uns 15 anos atrás, tá? Eu fiquei nessa casa. Foi um estágio que eu fiz, eu aprendi muito lá. Eu amava esse estágio, enfim. Então, eu fiquei 2 anos na Casa de Apoio Viva Maria, onde eu aprendi muitas coisas. Ficava direto com as mães e com as crianças, né? Aprendi muita coisa. Então, assim, ó, o que eu posso falar... E agora eu atendo muito, o meu público agora são crianças e adolescentes. Claro que eu atendo também jovens, adultas, né, e adultos, enfim, quase sempre são mulheres, porque mais o público que procura terapia são mais o público feminino, né, e... Então, assim, ó, o que acontece? Mas eu vejo também mães sofrendo com violência, meninas sofrendo com violência, enfim. E isso parece que não para, né? É sempre, sempre. E sempre vem outras coisas juntas, enfim. Então, a gente sempre está aprendendo, tentando ver outras formas, enfim, e é uma coisa, assim, terrível. E engraçado que nós, assim, né, a gente tem uma visão, às vezes, da família, a gente acha que a família é um porto seguro e muitas vezes não é, né, até porque a maioria das vezes o abuso, né, feito com crianças e adolescentes são feitos na própria família, a maioria dos abusos, se eu não me engano, eu tenho aqui um dado aqui que é quase 75%, tá, dos abusos são praticados por pessoas, os agressores são da própria família. Então, isso eu também vejo muito no consultório, né? Então, Isso é muito complicado. É muito complicado, assim, e isso, assim, só para ter uma ideia, a cada 15 minutos, uma menina, assim,
até 13 anos de idade é violentada, né? Então, dentro da própria casa. Então, isso é muito... E é primo, é o pai, é o padrasto, enfim, é o tio, é o irmão mais velho, tá? Então, tem, Sim. assim... E a gente tem que denunciar, né? Não adianta, é uma coisa que a gente tem que meter mesmo a colher e... Enfim. Tem. Melisa, além do abuso físico contra mulheres, meninas, crianças, que a gente sabe que existe e a taxa é muito alta, tem o Atlas da violência que mostra que a cada 8 minutos uma mulher é violentada, que Isso. às vezes elas vão também até perdendo a vida em função dessa violência que chamam doméstica, né? Que é a violência dentro de casa com o seu parceiro, seu cônjuge, seu marido, enfim, não importa se é no papel ou se não é, estamos juntos. Deixa eu só abrir eu li sobre isso e eu já tinha lido antes. Tem uma coisa que às vezes a gente nem, né, presta atenção. Tem uma violência, existe a violência também dentro de casa, feita às vezes até porque não é só a violência dentro de casa, não é só feita pelo homem, né? Ela também é praticada, às vezes, pela mãe, pela tia, pela irmã mais velha, uma irmã, sei lá. Existe isso, tá? A gente tem que deixar bem claro isso, porque às vezes tem uma mãe que é uma abusadora, que chama a filha de vagabunda, de tudo que é coisa. Palavras de baixo calão. Exatamente. E às vezes a gente tem que falar mesmo para as pessoas poderem ouvir e chocar mesmo. Então, assim, isso é um abuso. Isso também é considerado abuso e é violência também. Isso também é considerado violência doméstica, tá? Era isso que eu ia falar para ti. Para a gente não se ater só à violência física. Porque existem vários tipos de violência. Violência financeira, violência psicológica, violência física e outras mais veladas. Assim como acontece com preconceito racial, que dizem assim, não verbalizou, não falou, mas fez, cometeu, entendeu? Então, muito acontece por causa do gênero, a violência de gênero. Esse tipo de violência, ele precisa ser combatido, ele precisa ser estudado, falado e exemplificado mesmo aos 4 cantos do mundo por todas as redes que puder ser feita. Por quê? Porque às vezes até as próprias mulheres não sabem que elas estão passando por uma situação de violência ou de abuso. Elas foram educadas pela família, que já tem uma cultura mais assim patriarcal. O papai fala, mandou, beleza, todo mundo fecha, né? Fecha aqui que nem um cavalo, põe aquele negócio lá no olho, olha só para frente. Isso acontece muito. Isso. Muita mulher, inclusive, não questiona e questiona outras mulheres que estão defendendo e abrindo caminho para elas, tá? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer exatamente o que a gente está fazendo hoje nessa live. Uma entendeu um pouco, deu um clique, levantou, vai pegar a mão da outra e vai puxar junto, tá? A gente tem que fazer isso, sim, porque tem que desmistificar, tem que tirar o tabu, tem que abrir os olhos, tirar o véu e falar sobre a realidade. Então, não é... Fique claro, gente, não é só um tipo de violência, são vários tipos. Isso. E principalmente, assim, eu escuto muito, assim, né, o pessoal falar assim, mas por que ela tá por exemplo, num relacionamento, né? Mas por que ela tá nesse relacionamento? Né? Ela tá lá porque ela gosta, né? As pessoas, às vezes, falam muito isso, né? Quando a mulher... é agredida ou, enfim, humilhada. Mas ela tá lá, por que ela tá lá? Mas ninguém gosta de ser humilhada, né? Ninguém gosta de ser, enfim, violentada. Não, mas é que existem outras coisas, sabe? Existem, por trás disso, tem toda uma dependência. Sabe que na psicologia a gente vê muito isso, a dependência, né? E aí a gente vai ver por trás da história dessa mulher, existe a dependência assim na família. Às vezes a família, tu nasce numa família que tu cria aquela menina totalmente dependente, aquela menina com autoestima muito baixa,
falando horrores para ela, enfim, tanto o pai quanto a mãe, tá? Essa história de só o pai, que é a figura masculina, não, é uma figura forte. Às vezes tem uma mãe com uma figura super forte da mãe, ela vai procurar um homem daquele perfil super forte do pai, da mãe que tá ali, né? Então, ela vai procurar aquele homem que seja aquela figura da mãe que manda e desmanda ali, que fez aquele abuso com ela, aquele, enfim. Então, ela vai procurar aquele tipo de relacionamento abusivo também. Então, assim, ó, eu acho que a grande dica, assim, é a gente respeitar as pessoas, né? Respeitar essas meninas, respeitar as filhas, dividir. É dentro de casa que começa a coisa. Eu sempre falo, é dentro de casa. É não bater, é respeitar o ser humano, respeitar o que tu vai falar pro teu filho, o que tu vai dizer pro teu filho, assim, as palavras que tu vai falar pro teu filho. Eu vejo, assim, às vezes, o pessoal falando horrores com uma filha, sabe? Tá passando, às vezes é uma filha que teve uma criança que não tem o pai do lado, a família, quando tu gesta uma criança, a gente tem que ter uma noção, assim, a outra coisa. A criança, numa família, a criança é de uma comunidade, né? É da família. A criança não é só da mãe. Porque tem aquela cultura, assim, que, agora, ó, tu que fez o filho, agora tu aguenta. Sabe? Sacrificando aquela mãe, e tirando o dever do pai, que não, agora deixa o pai, sabe? Fica tudo ou fica tudo para aquela menina fazer as coisas, né? Não, é o dever de todo mundo ali cuidar daquela criança, claro, cada um com as suas responsabilidades, mas tem uma questão aqui, deixa eu só guarda aí, tu tá falando cada um com as suas responsabilidades. O Rodrigo Braga, obrigada por participar, Rodrigo. No respeito à valorização das relações humanas que está a questão de tudo, ele comenta. As pessoas desumanizam as figuras, né? Desumanizam a mulher, desumanizam o negro, para poderem cometer a violência em cima delas. E eu vejo muito isso, sabe, Lorena? Eu vejo muito no consultório, eu vejo no meu dia a dia, assim, principalmente as mães, né? As meninas que foram mães, as mães solo, né? Que a gente fala, que não. Que o pai pode refazer a vida, o pai tá lá fazendo a vida dele, talvez fazendo mais filho, enfim. E agora a menina não, a menina tem que ficar lá trancada sem estudar né, e tendo mais gestações, porque daí parou de estudar, e enfim. Eu acho totalmente errado, assim, não responsabilizar também o pai, sabe? Parece que só vai, de novo, é a figura, é sempre a mulher, né, que é sacrificada, e aquela coisa assim, eu lembro uma vez, eu coloquei no meu Face que a gente tem que tirar esse estigma da mulher, que a mulher tem que ser mãe pra... Não, sabe, tem que ser mãe para ser realizada, não. Não, pelo amor de Deus, isso aí não é... Sabe, o pai, existem homens que podem ser pai também, sabe, são pais maravilhosos, assim, então por que não, sabe? Às vezes também são até pais solo. Sim, eu conheci vários, assim, que não, né? Então, por que não, sabe? Vamos abrir isso. E vamos colocar a responsabilidade também para os pais, né? Sim, e tirar essa coisa assim, por que eu sempre, agora nessa pandemia eu tive muito trabalho, né? Então, eu fico pouco tempo com meu filho, o resto ele fica com o pai dele, fica com meu pai, enfim, tem aquela rede de apoio. E coisa boa, sabe? Meu filho está bem faceiro com a avó dele, depois com o pai dele cuida dele bastante, e participa, e a madrasta, todo mundo, e que bom, sabe? Sim, mas isso tu teve também que lutar, batalhar, impor e explicar para eles esse lugar de que é um lugar comum, que é comum a todos. Isso, mas é isso que eu tô dizendo, a gente não pode deixar. Entendeu? Porque as pessoas falam muito assim, deixa. Quantas vezes eu já escutei isso? Deixa, sabe? Deixa. Não, a gente não pode deixar, a gente tem que lutar, tem que ir atrás. Claro. Né? Essa é só uma das questões. Eu ri agora enquanto tu falava, mas não foi de ti nem da fala, porque o assunto é muito sério. É que o Luiz Mário saiu com a bebê, tá na hora de dar mamar.
E aí ele saiu com ela assim, tapando o olhinho dela pra ela não me ver e pegando uma coisinha pra ela, né? A minha bebê tem 1 aninho ainda e eu ainda dou mamar. Bom, mas ela tá lá com o pai, né? Sim, Beleza, a gente sim, divide coisa as boa. coisas, tem que ser dividido. É É, bom as lógico. pessoas enxergarem que a verdade ela é diferente para cada um, mas tem um centro que é humano, é humanizar todo mundo e não Exatamente. tirar essa humanidade das pessoas. Que no momento que tu tira, tu justifica que pode cometer violência. Eu quero falar sobre a Lei Maria da Penha, que no Brasil ela é um marco, mas ela na verdade não é muito bem aplicada. A gente vê, a gente sabe sobre isso. Hoje mais cedo teve agora com essa função de pandemia todo o debate em lives, né? Isso é muito bacana porque proporciona material rico e conteúdo legal para as pessoas. Isso. E hoje eu vi a live do grupo mulheresdobrasil.org.br, que ele não é capitaneado só pela Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza, mas ela tem uma voz muito grande, então ela ecoa pelas redes e fala muito desse grupo. Então eu assisti a live delas, era com o grupo Mulheres do Brasil em Portugal, falando sobre as questões e as ações que elas Hum, fizeram para essa data. Essa data ela culmina assim, ó, 21 dias de ativismo no comecinho, começa no começo, é ótimo. Inicia no comecinho de novembro e culmina com essa data que foi instituída pela ONU. Então são 21 dias para mudar que as pessoas falam nas redes sociais, 21 dias para explicar um pouco mais sobre essa questão, elucidar isso. bem e fazer com que as pessoas enxerguem a realidade e a verdade. Então elas comentaram até, no Brasil tem a Lei Maria da Penha, que ela sofreu vários tipos de violência física, psicológica, Isso. com o esposo, que é o marido que ela teve, ele até deu tiros nela enquanto ela dormia, ela conseguiu se livrar. E ela foi uma voz muito forte, claro, ela deve ter tido também condições para isso e instrução para isso, porque muitas mulheres não têm, não sabem, não se Aham, instruem, não se informam. Ela foi exatamente. até o tribunal, procurou o tribunal no exterior, o tribunal de Haia, ela procurou não só o Brasil, porque ela não foi ouvida aqui, e a partir dessa manifestação dela nesse tribunal é que foi instituída, porque aí o Brasil assinou, ele faz parte de várias organizações internacionais, então ele assinou uma carta compromisso. E um dos resultados dessa carta compromisso foi fazer a Lei Maria da Penha, que é de proteção à mulher. Estudei muito essa lei para concurso. E é bacana a gente saber, porque é uma lei que nos protege. Só que quando tu precisa, vai procurar, oi Matheus, vai procurar fazer ela valer, às vezes tu te depara com outras realidades, que é a diferença de gênero. Por exemplo, tem a DEAN, que foi criada em função dessa lei, que são as delegacias especializadas de apoio à mulher, ajuda à mulher, não lembro bem assim específico essa sigla. E tu chega lá, tem uma equipe mista, homens e mulheres. Tu acredita que tu vai ser acolhida por homens e mulheres, mas tem uma coisa que se chama lugar de fala, que é amplamente divulgado hoje em dia Uhum, através da figura da sim, Djamila Ribeiro, mas esse conceito não é isso. dela, tá? Esse conceito não é dela. Ela divulga, ela tem voz nas redes. Ela explanou bastante sobre isso. Então, um Uhum, homem que atende uma mulher, ele não sabe como é o corpo da mulher, não é o universo da mulher, não sabe o que passa, porque ele está num outro lugar. Então, é. é diferenciado. Eu até fiz uma vez, na época eu trabalhava num jornal local aqui, e eu fiz com uma colega minha que era responsável, ela era editora do caderno feminino, assim. E aí ela me abriu um espaço, eu fui lá, pesquisei, falei com o pessoal da delegacia, os números são alarmantes, as histórias, os casos são horríveis, horríveis, sabe? Eu tive a oportunidade de ver, assim, até fotos. E hoje é uma coisa que eu não sei nem se eu consigo ver de novo. É um absurdo o que fazem com os corpos É. femininos. Uhum. Só que é diferenciado. Uma mulher às vezes entende outra mulher, outras vezes não. Depende de uma série de fatores, como a gente falou ali, até dela saber que aquilo é violento ou não. Então, as pessoas elas precisam o quê? Acreditar no poder que elas têm e que além das leis que existem, mesmo não sendo atendidas como deveriam, por exemplo, a lei que prevê o aborto em casos de estupro. A mulher não precisa fazer a denúncia, ela pode ir direto, sofreu o estupro violento, pode ir Uhum. direto aos hospitais e explicar o que aconteceu, só que ela vai passar por uma triagem tão grande que eu acho que ela vai até desistir no É, final. sim, E a gente sim, viu isso recentemente naquele caso da menina que foi estuprada de 12 anos e ficou grávida, né? E até a ministra sim. Damares, que é a ministra do Direito, dos Direitos Humanos deste governo, ela influenciou nesse caso e ela fez com que
pastores e pessoas ligadas à religião e crença dela, da ideologia dela, e também aquelas manifestantes da... Aquela... Eu até esqueci, teve o nome... Ela foi presa, esqueci o nome dela agora, no meu corre. Eu Porque sei qual é. ela trabalha só para manifestações, tá? Uhum. Então ela foi na frente da casa da guria, invadiram a casa, conversavam, não respeitaram o direito que ela tinha de fazer isso. A menina teve que passar por um outro estado para ir num Isso, atendimento específico para poder ter o direito. Então esses são os isso. direitos. A gente sabe que na prática no Brasil eles não são tão bem respeitados, mas a gente deve buscar e dar voz para essas pessoas, tá? Porque eu sei que tu tem casos em particular, que tu trabalha com esse público, que alguns tu não pode relatar pelo sigilo, né, profissional, mas tu pode elucidar eles de um modo geral, assim, nos dá, que tu poderia dar algum exemplo em relação a isso, o quanto é o lugar da vítima e o lugar do abusador, e quando ela não enxerga que ela está passando por essa situação? Assim, ó, o que que eu posso... Eu estava até pensando sobre isso, assim, o que eu posso relatar, assim, algumas coisas. Não de agora, acho que agora não seria, né, mas no caso onde eu fiz o estágio, tá? Eu vi várias coisas lá, até no meu primeiro dia, sabe? Primeiro dia do estágio, quando eu entrei, e eu nunca tinha visto, né, uma coisa assim. Então, a não ser, eu lembro, assim, quando eu era criança, que a minha vizinha de baixo entrou no apartamento para ligar para uns parentes para buscá-la, e eu fiquei apavorada, porque ela entrou assim no corredor, era só nós que tínhamos um telefone fixo na época. E ela entrou no corredor ali do apartamento aqui em Porto Alegre. Eu era criança, eu tinha uns 8 anos por aí. E essa mulher, assim, entrou escondendo o rosto, quase assim na parede, sabe? E eu achei tão estranho aquilo, né? E aí eu vi que ela tava com os 2 olhos roxos, assim, que o marido tinha batido nela, né? Só que, assim, ninguém fazia nada na época, né? Até hoje ninguém faz nada, né? Mas, assim, agora até alguma coisa dá para se fazer, mas, enfim, antigamente era pior, né? E aí, e aquilo, assim, ficou na minha memória, sabe? E depois, quando eu entrei nesse local, eu acabei, né, essa memória acabou voltando, enfim. E eu me lembro no primeiro dia que eu entrei, assim, entrou uma mulher com 7 filhos, e cada parte da cabeça dela tinha sido arrebentada, assim, com pedra-sabão, pelo marido dela, né, porque parece, assim, a acusação é que o cara tentou abusar de uma das filhas, e ela foi para cima, e o cara bateu com um negócio de pedra-sabão em cada lado da cabeça, assim. Então, assim, eram mulheres assim, eram mulheres queimadas, enfim, vários tipos, sabe? Inclusive eu, como eu ficava muito com as crianças, né? E as crianças, assim, muito, muito debilitadas, muito, assim, muito carentes, sabe? Sim, porque não é só Eu, a mulher que é violentada, né? É toda a família em função toda a disso. família, toda a família. Então eu ficava nós chamávamos de grupinho, né? Eles adoravam o grupinho, que era um espaço deles que eles tinham para recreação, e a gente dava muito amor e carinho para essas crianças, né? Então escutávamos eles, e era muito gratificante, assim, porque nós aprendíamos muito com eles, né? E recebíamos também muito amor e carinho dessas crianças, sabe? Então era muito gratificante, assim. E uma vez eu fui levar um casal de filhos, assim, de crianças, para ver o pai. E esse pai foi para cima de mim, assim, e eu tive que sabe, eu tive que também quase para cima dele, praticamente, né? Então, aí quando eu vi, tava toda a guarda da prefeitura atrás de mim, tentando me salvar, assim, né? Enfim. Mas para tu ver o quanto eles não estão nem aí se tu, né?
E ele sabendo que eu era do abrigo, que eu fui lá levar essas crianças, né? Eu era da casa de proteção, eu fui levar as crianças para ele poder visitar as crianças, enfim, a gente deu né, um arrego para ele, como nós chamávamos, enfim. E mesmo assim ele não respeitou, sabe? Então, eu penso assim, são pessoas que não têm muito... E nós temos que... E uma coisa que eu converso muito, tem uma pessoa que eu conheço que trabalha também no meio, assim, e ela fala que são poucos, aí que tá, são poucos trabalhos que tem com esses homens, tá? E que é preciso um trabalho, sabe, muito bem feito com eles, porque senão eles vão voltar a fazer com outras e outras. Isso não são poucos. Não tem, e eles parecem que não têm consciência, sabe? Então tem que ser um trabalho muito assim, afinco mesmo, e tem poucos trabalhos científicos sobre isso. As pessoas eu não vejo claro que a gente vê o porquê, né? Tem até um porquê, porque as pessoas não têm vontade de trabalhar com eles, né? Mas é preciso trabalhar, nem que seja nós, assim, da psicologia, do serviço social, até mesmo para levantar dados, se tu não quer, mas para estudos, para métodos, entendeu? Acho que tem que haver isso aí. E é super importante, essa menina, ela trabalhou, ela é estudante de psicologia, está para se formar, a Gabi, uma pessoa assim, ó, muito legal, ela trabalha com um grupo e é muito interessante, assim, o que ela traz, sabe? E é preciso grupos, assim, sabe, de apoio para esses homens abusadores, esses homens violentos, porque senão vai ficar muito assim, sem... E tem o apoio para as mulheres, tudo bem, mas e esses homens? E aí vão ficar assim, aí quando eles são soltos, eles vão praticar novamente. Porque eles vão praticar. Sim. E aí vão ter outras vítimas. E aí? Né? Eu penso muito nisso também, assim, porque aí tem essas leis que são muito falhas, eu acho, e também porque, assim, ó, a América Latina... Aí é uma discussão de direito, né? A lei não é falha, o que é falha é a cobrança dessa lei e a cultura social. A lei é ótima, a lei é fantástica, alguns lugares até nem tem. Mas o problema é a implementação dela e é como ela é regulada. Esse é o problema. É por isso que eu falo que é importante o debate para abrir as culturas das pessoas. Tu sabe, e assim, ó, porque a gente pensa, vamos pensar assim, ó, por exemplo... Assim, entrou um comentário aqui, deixa eu só ler para nós. Guarda aí, tu parou em América Latina. Vamos ver o que isso foi escrito. É duro tentar remediar adultos. O Rodrigo, se é o que eu estou pensando, ele é médico. Ele, de repente, conhece a realidade de dentro do hospital. Ele é arquiteto. Ah, tá. Não, tá. Eu pensei que era outra da minha rede. Esse é da tua rede, então. É duro tentar remediar adultos que têm toda uma formação desajustada, às vezes até uma cultura distorcida. Importante também cuidar da educação das crianças. Boa. Desde o início. Desde o início. A gente já vai chegar aí. Sim. Assim, ó. Fala da América Latina, depois eu vou te falar um outro detalhe que eu estava eu acho assim, por exemplo... na América Latina, tá? Pelos dados, assim, que a gente vê da ONU, enfim, a América Latina é o lugar mais perigoso para as mulheres viverem, né? E tu vê, e a gente sempre acha que e a gente sempre acha mulheres, LGBT... e a gente sempre acha que que são países muçulmanos, né? Não sei. Exatamente. Enfim, mas são países ditos católicos, que hoje em dia não se usa mais assim, né, a religião, mas enfim, mas ditos católicos, enfim, né, que é cristão. E tu vê o que eu tinha colocado aqui, né? O Brasil também está num ranking horroroso, porque é um país que mata a cada 3 dias uma mulher trans é assassinada, né? E não acontece nada. Porque não acontece nada. Homofobia é crime, só para lembrar. Enfim, então assim, o Brasil, eu tenho outro dado aqui que eu achei interessante, que o Brasil ele é o quinto lugar, né?
que mais de violência doméstica, né, do mundo, na América Latina é cheio, né? Então, o primeiro eu fui até o sexto, assim, porque muitos países, são muitos países, assim, mas, por exemplo, o primeiro é El Salvador, segundo Colômbia, terceiro Guatemala, o quarto é a Rússia, o quinto é o Brasil, o sexto México. Então, nós estamos num ranking, assim, pavoroso, né? A gente fica muito em cima nos rankings de não desenvolvimento, de violência. Nos rankings que a gente deveria estar lá em cima, a gente não está, né? E esses rankings de morte, assassinato, o Brasil está sempre na liderança. É um absurdo. E é por isso que a gente tem que nós temos que falar sobre isso, entendeu? Às vezes as pessoas falam, mas para que feminismo? Para que falar sobre homossexualidade? Para que falar sobre, como agora nós estamos falando sobre violência, para que feminismo? Sim, feminismo é exatamente por causa disso. Nós somos o quinto, né, país que mais mata mulheres. Então, assim, nós temos que ter... Eu falei para ti até, esses dias eu estava falando com um conhecido meu na Espanha. Claro que lá eles, né, também tem, enfim, feminicídio, enfim. Mas ele falou para mim que lá, desde pequeno, desde criança, ele recebe panfletos, coisas sobre feminismo, sobre homossexualidade, sim, sobre o que é, para que serve, a importância, né? E por que aqui não é usado isso? Não, porque as pessoas acham besteira. Acham que é coisa do capeta. Ou é coisa de esquerda, ou é coisa de esquerda, gente, que não tem nada a ver. Exatamente. Não, é que existem mitos, né? As pessoas... É um direito. As pessoas criam mitos para poder dominar pequenos grupos, e aí vai criando, vai aumentando, grandes grupos. E assim conquistarem o voto deles, dizendo, não pode ensinar na escola a falar sobre gênero, não pode falar na escola sobre violência, porque isso aí vai... Sabe, criam mitos ideológicos, depois dizem que esquerda é ideológica. Eles criam as ideologias deles e fazem com que todo um debate, um trabalho sério e importante caia por terra em função de dominar as mentes das pessoas. Isso não é o correto. O correto é dar luz para as questões. E a importância de colocar isso nas escolas, né? A importância de colocar isso nas escolas. Porque, assim, a gente tem que ter educação sexual nas escolas, a gente tem que falar sobre feminicídio, sobre feminismo, sobre homossexualidade, sobre consentimento para meninos e meninas. O que é consentimento? Tudo. Exatamente. Isso tem que ser ninguém feito pode sempre. Tocar nos corpos deles sem autorização e nem e saber para que é trocar, né? Tocar. Sim, em casa, a gente tem que... eu nunca vou me esquecer uma vez, há muito tempo atrás, tinha uma menina que questionava isso para a mãe, porque era uma menina que eram duas meninas em casa e dois meninos. E ela questionava a mãe, ela dizia assim, por que o fulano e o ciclano não fazem nada em casa e eu tenho que fazer? Sim. Né? E a mãe não sabia, não, mas é que eles são meninos, e ela não queria, ela fincava o pé ali, né? E já faz um tempão, olha, já faz uns 10 anos que ela falava isso. E tu vê, né? E é uma coisa que a gente tem que debater, porque ainda acontece. As meninas sem fazerem tudo em casa e os meninos não ficam lá sentados, eles ficam, sei lá, sem fazer nada. E isso tem que mudar dentro de casa já, né? Dentro da casa, desde o início, para todo mundo. Há uns anos atrás, eu ainda não entendi essa diferença. Eu falava assim, mas eu nunca recebi menos que um homem, eu sempre recebi dentro de acordo com a vaga que eu ocupava no mercado de trabalho CLT. Não, eu não passo por machismo. Isso não faz muito tempo. Só que aí, aos poucos, eu comecei a observar, ler as notícias, essas datas são importantes para isso, porque as pessoas elas fazem todo um ativismo em torno, né, da data celebrada. Não são datas boas, são datas tristes. Celebrar uma data para fazer com que o povo se lembre de não matar mulheres, de não acabar com corpos femininos, é uma coisa triste. É pesada, ela é hardcore, assim, mas tu tem que falar sobre isso. Porque se não falar, todo mundo vai achar que é normal. E não é normal. Então, eu assisti, assim, um dos módulos de um curso que eu estou fazendo, Mulheres na Ciência. O módulo é o nome, né?
E as pesquisadoras falavam assim, pesquisadoras da URGS fantásticas, nossa, eu falo sobre dados, eu não falo sobre opiniões, né? Eu achei bem bacana a abordagem Uhum. delas. E várias pesquisas internacionais, elas citaram as fontes lá, enfim, vão ver, o curso é Feminismos, Verdades e Inconvenientes, na plataforma Lumina da URGS. E elas falavam assim, ó, uma pesquisa de uma universidade internacional relatava que meninas de 3, 4 anos, era perguntado para as meninas e meninos quem eram os seus super-heróis, né? Aí tanto faz assim para a menina falar menina, meninas falavam meninas, meninos falavam meninos. Por exemplo, estou falando super-heróis, mas podia ser em qualquer área, tá? Eu não recordo bem Uhum. o exemplo que ela deu. E aí, lá pelos 6 anos, de novo, quem eram os ídolos deles? E aí, tanto meninos quanto meninas falavam só em ídolos masculinos, porque vai sendo construído na mente da criança que só as ocupações de trabalho masculinas são as mais brilhantes. Tanto que as mulheres na ciência são pouquíssimas, quando elas chegam na fase que seria o topo da carreira, em bolsas CAPES, lá no finalzinho, mesmo depois de terem passado pelo crivo de mestrado e doutorado, falavam assim, não, mas essas não tem mulheres com bolsa CAPES de pesquisadora científica porque elas estão em casa cuidando dos filhos. Não. Aí a professora essa deu exemplo, é a bolsa tal que as mulheres já não estão mais em idade de ter filhos. É que elas sofrem um efeito chamado tesoura, né, de corte, onde vai se construindo todo um inconsciente coletivo em torno desse efeito de que o trabalho da mulher não é valorizado e aí elas não devem estar na ciência, não devem ocupar cargos de liderança em empresas privadas, autarquias. Então, as mulheres vão ficando para trás enquanto os homens vão tendo postos mais altos de trabalho. E isso também Uhum. é uma forma de violência. Essa é a violência velada. Essa é a Sim, cultura patriarcal que a figura masculina é que comanda. exatamente. É Isso a é mesma muito coisa na difícil. política, né? Outra coisa na Em política, né, tudo, Lorena? em tudo, em todas as áreas. Até, tu sabia que o Brasil, ele é o nono em paridade política de gênero? Então, assim, ó, entre 11 países da América Latina, nós estamos em nono lugar. Então, assim, aqui, as mulheres que estão na política são chamadas de tudo que é coisa, né? De Porque tu tudo tá que é com coisa, são essa roupa, ameaçadas. tu tá com essa roupa agora, tu tá com, sabe? Bom, a Tá com essa candidata aqui de roupa, tá com Porto esse brinco, Alegre, tá com esse batom. a, a, a candidata aqui de Porto Alegre descobriram um áudio agora do adversário, não sei se foi o vice, alguém do adversário lá que falou palavras assim horrorosas, sabe? Que, essa pi, né? Tá aqui, agora tá incomodando e horrível, assim, sabe? O que as mulheres passam, eu acho assim, enfim, é uma coisa degradante, sabe? Degradante para nossa É sociedade. degradante. As mulheres, elas Para nossa lutam somente sociedade, pelo direito gente, de serem reconhecidas seres humanos. Só isso. exatamente. Exatamente. É uma coisa assim, ó. E tu vê, e a gente vê países que têm líderes femininas, né? Enfim, sempre são melhores colocadas, melhores, enfim. Sim. Mas, O Rodrigo fez uma outra contribuição aqui, eu vou ler para vocês. É questão de honra pessoal e independência, de certa forma. Aí limpar onde se habita, lavar a sua louça. É formação. Deveria servir para os dois sexos. Sim, deveria ser já automatizado, assim, um pensamento automático que é tanto para menino quanto para menina. Homem, mulher, não tem diferença. olha a Gabi ali, ó, me deu um oi. Essa Gabi que eu te falei, ó. Que ela trabalha com homens. Oi, Gabi. Eu não sei se ela ainda trabalha com os homens agressores. Muito legal. Hard, Ela é trabalho pesado. sensacional. A Trabalho Grazi pesado. também. Beijo, Grazi. Obrigada, tá? Então. Sabe, tem aquele livro da Chimamanda, onde ela Uhum. aborda como educar filhos feministas. E é um livro, assim, pequenininho, uma leitura rápida, gostosa, super bacana. E ali ela fala justamente sobre isso, que o Rodrigo abordou ali e a gente está falando também. Não exigir que posturas sejam só para meninas e outras posturas sejam só para meninos. Não Uhum. exigir, por exemplo, que o menino brinque só com o carrinho e a menina com a boneca.
ou exigir que a louça seja só da mulher e não do homem. Não! Começar desde pequenininho a mostrar que isso é para os dois, porque isso é sobrevivência, faz parte da vida Isso, humana. E isso. aí que a gente começa a tornar os nossos filhos feministas, pensando pelos dois gêneros. Não há tanta diferença. Existe uma diferença biológica, sim, que deve ser respeitada, mas não a questão de dizer que isso é lugar de menino e isso é lugar de menina. Não, o lugar de menino e menina é onde eles escolherem ficar. Sabe que eu falo muito isso no meu consultório, às vezes vêm as crianças mais assim, e eles falam, essa caixa é que assim, ó, eu separo algumas coisas, porque a Polly, eu adoro a Polly. E aí a Polly tem muitas coisinhas pequenininhas, enfim, eu deixo tudo numa caixa separada para não misturar muito, para não se perder. Mas isso não quer dizer que seja coisas de meninas, porque existem muitos meninos brincando com Polly, eu adoro isso. Então, assim, ó, eu deixo separado. E às vezes eu vejo meninos entrando, mais são os meninos, tá? Entrando e falando assim, Sim. mas essa caixa é de menina. E eu falo assim, mas brinquedo não existe de menino e de menina. Eu sempre falo. Brinquedo é e brinquedo. Tem uma coisa. Brinquedo é brinquedo. E eu sempre falo assim pra eles, olha, eu tive carrinho, claro que na minha época não tinha muito essa coisa de. Eu não dou arma pro meu filho, não gosto. Mas, eu também não, abomino isso. Não gosto. Mas eu ganhei uma metralhadora quando eu era criança. Então, assim, meus pais não tinham muito essa coisa assim de menino, menina, assim, de brinquedo, entendeu? Mas, enfim. Mas eu quero falar uma coisa, Lorena, que... Fala. Entrou uma pergunta ali também, viu? Agora eu coloco na tela. Tá. Vai falando aí que depois eu ponho a pergunta. Uma coisa importante que eu aprendi na Casa Viva Maria, e que eu acho muito importante, que às vezes as mulheres, quando estão nesse ciclo da violência, é difícil um pouco, né, se dar por conta, enfim, porque é uma coisa muito difícil, que são as fases, né, o ciclo da violência. Então, ele tem são 3 fases desse ciclo, né? Quando nós nos encontramos nessa violência, principalmente dentro de casa, né? Como a gente estava falando antes, que doméstica é um pouco, enfim. A primeira fase é a fase da tensão, aquela coisa do insulto, da raiva, né? Da ameaça, dos xingamentos que o homem acaba fazendo contra a gente, né? Sim. Depois tem a fase da agressão, que daí explode a violência, né? E aí volta aquela coisa da lua de mel, né? Que daí ele vai lá e dá um bombom, e dá uma florzinha, e ajuda, e fica o melhor homem do mundo. E aí o ciclo volta novamente, né? Com aquela coisa, insultos, Sim. raiva, enfim. Depois a agressão, e aí a lua de mel novamente. E cada vez mais fica mais intenso, né? E com menos... o tempo é menor e fica mais intenso, né? Então, isso é muito importante. Claro que fica cada vez mais difícil a mulher sair desse ciclo. Quanto mais tempo leva, mais tempo leva para sair. Então, é muito importante a gente saber desse ciclo da violência doméstica. Porque no começo, até pra gente se dar conta, né, que às vezes, já no começo, tá acontecendo alguma coisa diferente. As pessoas não mudam, né, Lorena? Assim, eu acho muito difícil, assim, uma pessoa mudar, assim, da água pro vinho. É difícil, mas elas têm como abrir um pouco a cultura delas. Porque o que acontece? Eu já te falei que esse machismo estrutural, patriarcal, é estrutura, né? Uhum. Mas existem pessoas que foram educadas, assim como nós, nessa linha. E aos poucos as pessoas todas foram se dando conta, até por mais informação, as campanhas que vão sendo feitas, vão se dando conta que isso não é o caminho correto. Só que elas têm que serem educadas de novo para reconhecer essa linha de visão. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de negritude, depois eu vou dar um exemplo feminino, porque agora eu estou encantada com essa temática, porque a minha branquitude precisa entender o que é negritude. Exatamente. Então, quando eu era
são preconceitos e eu sou contra qualquer tipo de preconceito. Então, assim, ó, quando eu era jovem, adolescente, os meus amigos faziam muita piada. Ah, tem que ter um negro amarrado no pátio, não sei o quê. Umas coisas assim horrorosas. E eu não ria. E aí um amigo meu falou assim, ó, ai, Lorena, tu é muito séria, tu lê muito, tu tem que rir um pouco mais. E eu fiquei envergonhada e retraída pra caramba, achando que a culpa era minha por não rir da piada dele. Mas é que aquilo não fazia sentido pra mim, nunca fez. E assim as piadas com mulher. Aí faziam assim, na época tinha Mamonas Assassinas, tá? Agora vou te dar o exemplo da mulher. Aí tinha aquela música, te encontrei, toda remelenta, não sei o que lá, sabe? Que a mulher tinha sido encontrada suja na sarjeta, não sei o que. E aí, como era Mamonas, estava na moda para todo mundo, eles começaram a fazer essa piada comigo. E eu não ria também. E eu dizia assim, eu não tô entendendo isso. Ai, que tu estuda demais, falavam para mim. E eu me sentia culpada por não entender. Mas não faz sentido, é feio. Só que a gente só sabe que é feio agora, muitos anos depois, isso já deve fazer 20 anos. Agora a gente fala sobre isso abertamente, são feitos estudos científicos, são publicados livros para todo mundo entender de uma maneira mais didática e fácil. O livro da Chimamanda é bem curtinho, até tenho ele por aqui, depois eu vou mostrar. Eles são maravilhosos. Porque tem que fazer propaganda do que é bom, né? Tem que fazer propaganda do que é bom. E assim, ó, agora a gente começa a discutir isso e ver que tá errado. Olha eu na live pegando o livro, levantando de qualquer jeito. Vão falar do meu look. Tô nem aí. Laranja, a cor do ativismo, tá? Que a ONU instituiu para a campanha pelo fim da violência de gênero e tem o apoio da defensora Juliana Paes no Brasil. Segue falando aí os teus exemplos, que eu vou mostrar essas capas que eu tenho aqui, que são muito bacanas. Ah, vou mostrar mesmo. Esses livros são muito bons. Ah, isso é fantástico. Vários PDF na internet. Sabe que eu ia pegar os meus livros, mas aqui na minha sala só tem mais de psico. No meu quarto tem mais sobre da Chimamanda, da... Quem tiver por aí, tira um print da tela que eu não consigo. Se eu tirar agora o print da tela, eu acho que eu vou perder a live. Alguém tira e me manda. Aí deixa eu mostrar o nome aqui, ó. Esse livro eu ganhei de um amigo meu, do Luciano. Obrigado! E esse aqui para educar crianças feministas. Tem na Cora Resenhas, tem o link para o livro e tem a resenha sobre ele. E esse eu fiz a resenha que eu vou publicar na Cora também. Eu fiz para uma aula de inglês. Imagina eu fazer uma resenha desse livro, uma aula de inglês e lendo inglês tudo errado. Foi muito engraçado. Eu adoro os livros da Chimamanda porque eles são muito legais. Ela é maravilhosa. Print tirado, valeu, Moraes. Eu gostei muito, eu gosto muito da linguagem dela e são livros bons. Muito acessível. Muito, e um raciocínio muito assim, ó, sabe aquela coisa direto ao ponto, objetivo, sem floreio, gente. Sim. Aqui, esse dos homens explicam tudo pra mim, é aquele fenômeno do mansplaining, né, que os homens têm mania de explicar as coisas para as mulheres, e isso é um ato de violência. E aí, obrigada, Trindade, o Adriano mandou também um print. É um ato de desrespeitar qualquer pessoa. É horrível. As mulheres... É horrível, já passei muito. É horrível. Intelectualmente, a gente passa, né? A gente passa. Não, às vezes até no Facebook, né? Eu gosto disso. Muito no Facebook, eu já vi. E aí, às vezes, eles falam assim, deixa eu explicar pra ti. Eles falam assim, ou senão tu tá nervosa, eu não estou nervosa. Ou pior, tá de TPM. Qual o problema de estar de TPM, gente? TPM tira a pessoa do ar mesmo, é o corpo feminino, não é o masculino, tá? Aqui pra vocês, ó. Fala com a minha mão. É horrível, um absurdo. Meu Deus. É um absurdo. Meu Deus. Me conta mais, assim, ó, não só desses relatos duros, como isso que a gente está falando, dessa importância de se informar, de voltar, de pesquisar, de conversar, de entrar em grupos, de ver questões, assim, que possam ajudar a refletir. Tem uma pergunta da Cíntia. Tá, eu pensei em uma coisa agora. Eu estava falando dos homens, né? Mas assim, ainda são poucos homens, né? Eles são muito resistentes. Eu ainda vejo bastante, e eu ainda vejo também, tá? Assim, mas é uma coisa bem particular, assim, eu vejo que os homens, eles são resistentes e muitos querem, assim, talvez a mudança, assim, são pouquíssimos que eu vejo que realmente, sabe, gostam de ler, são homens que, enfim,
querem aprender, mas tem aquela coisa do perder a mulher, né? Eu já fui nessa... porque querem perder a mulher. Aí quando eles estão assim naquela coisa que vai perder a mulher, aí eles querem mudar de qualquer forma, daqui a pouco entram tudo no mesmo balaio. Mas, enfim. Sim. Mas, assim, são poucos que eu vi que realmente foram lá, que, né, que dividem as coisas com a mulher, que é super legal, assim, o relacionamento, tu vê que realmente, sabe, que é uma divisão mesmo, né? Que tu vê que tá fazendo as coisas em casa, que cuida da bebê, que tu vê que faz um almoço, Eu sei que não é mais que obrigação, tu entende? Mas é uma divisão, sabe? Eu sempre que eu tentei muito, eu já passei por isso, eu tentei muito no meu casamento e não deu, né? Uma coisa horrível. E é uma coisa que eu tento, às vezes, meu filho vai na casa do pai e ele não vê essa divisão, né? E é uma coisa que eu tenho que eu tenho que fazer com que ele enxergue que aquilo ali está errado, porque ele chega com uma outra visão, né, em casa. Eu tento explicar para ele, eu tento, enfim, dizer para ele, olha, filho, não dá, tu tem que dividir as coisas, a gente tem que ver com outros olhos, enfim. Mas ele não... Tu vê que o exemplo do homem já não é tanto, então... Mas eu tenho que trabalhar sempre com ele, eu tenho sempre que bater na mesma tecla, mas eu não vou desistir. Não desista, não desista. Vamos educar filhos feministas. E aqui a Gabriela falou assim, ó, página para informações, né? Nas páginas da ONU, as páginas oficiais da ONU. A Lotus Núcleo é muito boa, é maravilhosa, tá? Lotus Núcleo. Arroba Lotus Núcleo. E arroba não era amor. São perfis do Instagram pra gente saber mais sobre esse tema. Excelente, eu vou tomar nota aqui pra mim que depois eu vou pesquisar vocês. Adoro isso. E agora eu vou ver aqui a pergunta da Cíntia. Uma amiga minha que ela é evangélica e eu acho muito legal porque ela não é daquelas assim, né? Eu me dou com gente tudo que é dogmas, enfim, credos, enfim. E tanto que eu tenho amiga freira, eu tenho amiga... E ela é uma amiga minha adventista que eu tenho há anos, adoro a Gabi, uma pessoa sensacional. E ela mandou uma página para mim sobre mulheres evangélicas que lutam contra a violência contra as mulheres. Tem as católicas também, já viu essa página? Não, das católicas não. E principalmente essa coisa da igreja, né? A igreja evangélica que diz que tu tem que ficar, algumas, né? Que falam que tu tem que ficar com aquele homem, que tu tem que, né? Enfim. Que tem que aguentar, ser infeliz e ser espancada até a morte. Até a morte. Não aguente. E sim, ó, no caso de violência contra a mulher, até o site, até a Magalu, Magazine Luiza, criou dentro do aplicativo e do seu site tem um botão de ajuda, tá? E tem campanhas porque o número de violência. Nossa prima. Rosana, muito bem! Oi! Oba, coisa boa! Legal! E voltando, tem o site do Magazine Luiza e no aplicativo da Magalu tem um botão de pânico para mulheres. Foi uma iniciativa fantástica que eles criaram porque ela sofreu a perda de uma funcionária no Magazine Luiza, né? Foi morta pelo seu companheiro. Então, às vezes a mulher não pode falar sobre isso em casa, óbvio que não, ela está sofrendo a violência, pode clicar ali, fazer de conta que está fazendo uma compra e clica no botão de pânico e isso ativa lá alguma coisa que vai tentar ajudar a mulher. E outra campanha que fizeram durante a pandemia, né, com as pessoas ficando em casa, é chegar nas farmácias conveniadas e mostrar à mão escrito alguma coisa, assim. Eu não lembro agora qual é o símbolo, me chamou a atenção na época, mas eu confesso que eu esqueci. Escrever alguma coisa na mão e mostrar para a pessoa, o atendente, eles já sabem. Rosto, eu acho. Eles já sabem que é sobre violência e aí eles vão pegar os teus dados, como se tu tá fazendo a compra, pega os dados, né? Registra o CPF, às vezes, para participar de promoção e tal. Pegam os teus dados e vão pedir ajuda. Isso no caso extremo, né, gente? E também tem o Disque 180 para denúncias e as DEAs, em várias cidades já tem DEAs, delegacias especializadas para mulher. Eu vou abrir a pergunta aqui para a gente responder. A Gabi falou um negócio ali bem importante, que é o estupro marital,
Ah, também, verdade. né? Que é bem É o importante homem também, que às vezes a achando mulher... que é dono do Ah, corpo porque da a mulher. mulher... que acontece bastante, tá? É assim, ó, vamos deixar claro, se a mulher estiver dormindo e o cara fizer sexo sem consentimento, é estupro. Simples. Ou se a mulher não Não. tiver vontade E e o cara fizer, focar, também é é. estupro. Se a mulher É não quer verdade. transar sem camisinha, enfim, também, Muito. enfim, A mulher é dona sabe? do seu próprio corpo. Tem que exigir, tem que, enfim. É. Isso é difícil das pessoas entenderem. Até as próprias mulheres acham que não, tá numa relação, vai forçar. Não, não é não. E pronto. É. Ponto final, não é não. Vou abrir a pergunta dela, agora a gente olha os comentários, tá? Como é importante no dia a dia poder gerar reflexão nas pessoas. Aqui. Como é importante no dia a dia poder gerar reflexão nas pessoas. Quando descobriram o caso João de Deus, ouvi de uma colega, essas mulheres querem só aparecer na mídia. Quase Uhum. surtei, mas tentei explicar. Ai, aquilo foi Gente, horrível, horrível. eu ouvi O cara se muita valeu da gente falando fé. isso. Eu Eu ouvi também. muita gente falando. Em pleno 2020, que isso? 2019 foi aquela matéria no E Bial. eu, Bial é eu falando incrível. assim, mas olha, porque ele salvou tanta gente, porque tinha tanto, por que que elas voltavam? Por que que, cara, não importa, é que tem muita coisa, não importa, e isso também é uma coisa muito falada, né? Por que que a pessoa volta, né? Sim, Porque a pessoa tem outras, existem outras coisas por trás, sabe? A pessoa às vezes está com uma doença, ela quer se salvar, às vezes a doença é mais, né? No momento ela precisa se salvar daquilo ali, ela voltou porque precisava, mas está coagida, enfim. Gente, é tanta coisa. A gente não pode acusar uma pessoa porque é a vítima, ela é a vítima. exatamente. Ela é a vítima. Outra coisa, assim, aqui eu até perdi amigas por causa dessa discussão. Mas até acho que foi legal, porque amigas assim nem vale a pena debater tanto se ela tá te agredindo também. Enfim, quando a primeira vez, depois de 2010, 11, por aí, que começou a se falar muito sobre esse ativismo dos 21 dias de combate à violência contra a mulher e dessa data mega importante da ONU que existe desde 99. E aí a Super Interessante publicou uma reportagem estilo Atlas da violência e falou o Uhum. quanto foi a primeira vez que isso foi abordado no país, não faz muito tempo. E Não. falou sobre o quanto as pessoas culpavam a mulher por ser estuprada, violentada e por usar mini saia ou usar uma roupa justa no seu corpo, deixando claro que as mulheres podem usar o que elas quiserem, tá? Não Sim, com atentando contra o certeza. pudor, andando assim, ó, que isso é uma lei, né? No Brasil a gente tem que andar vestido, não pode andar nu. O que elas quiserem usar é o corpo delas, é o direito delas. E Exatamente. não favorece que quem está errado é o cara que quer abusar do corpo delas. A mulher tem um perfil físico diferente do homem, mas isso não dá o direito do homem olhar o seu corpo como uma cobiça e invadir o seu Sim, corpo sem permissão, consentimento e ser extremamente agressivo. Fio-fio não é elogio, que fique claro. Ou outras palavras de baixo calão, ou até outras palavras bonitinhas. Não é elogio. Não é. exatamente. Exatamente. E às vezes assim, às vezes a gente até uma foto, né? Às vezes a gente, enfim, às vezes a gente coloca uma foto, mas a gente quer botar uma foto bonita no Face. Quando tu Sim, vê, tá se amando, tá se amando. cara, às vezes tem homens achando que tu tá Na disponível pra promoção. ele. Pô, na promoção. Tu não quer sair, tu não quer. Pô, cara, mas quem é que disse que eu quero? Né? Gente, é uma loucura. É uma loucura, assim. E eles fazem isso, eles acham que são donos. Porque tu tá ali, tu bota uma foto legal, as pessoas acham que tu quer coisa. Que tu tá na promoção como se fosse um balaio. Parem de ver nossos corpos como se fosse carne numa prateleira. Exatamente. Exatamente. E tu sabe que às vezes eu tenho vontade até. Às vezes já aconteceu isso comigo de uma pessoa para falar, eu tenho medo de falar contigo porque tu é feminista, tá? Eu tenho medo, assim, não, então continua com medo. Me dá vontade de dizer assim, continua com medo, sabe? Porque se é pra falar besteira, continua com medo, Continua. né? Isso é um Porque, estigma que foi criado também.
pelo patriarcado, falar que feminista é como se fosse uhum. bruxa, ou que não depila Sim, axila, ou que faz sim, xixi em pé. Isso não é um movimento feminista, tá? Isso não não é. representa. É muito maior do que isso. O feminismo é apenas lutar pela igualdade de gênero, onde, por exemplo, tu entre num ônibus, pega o ônibus e vai para a faculdade e não façam coisas com o teu corpo que a gente não quer que façam. Exatamente. Eu não vou ser tão específica porque é nojento, tá? Mas todo mundo entendeu. Feminista é tu poder subir uma avenida de bicicleta e dar uma volta sozinha e não ser interrompida porque um homem quer te assediar. E outros homens É. reconhecem isso e te dizem, volta para casa porque aqui tá perigoso. Isso é ser feminista. É Tu direitos sabe, iguais. Lorena, eu saio muito, né? Quer dizer, antes da pandemia, eu saía muito. E às vezes eu saio sozinha. Eu saio sozinha. Às vezes, tipo, uma amiga não quer, eu pego e vou num bar, eu saio sozinha. E tudo bem. E aí, às vezes, assim, os caras chegam e falam pra mim, tu tá sozinha? Como se fosse Não, uma tu coisa tá assim, acompanhada de não. ti. Eu falo, não. E às vezes eles chegam tocando na gente. E eu falo, Ai, não que me nojo. toca. Eles chegam pra gente e eu falo, não me toca. Ah, mas você tá sozinha? Eu disse, não, tô comigo. Sabe? Isso é tão assim, é tão forte, né, na nossa sociedade, é tão... Por que uma mulher não pode ir num bar sozinha? Me diz. Por quê? Sim. Ou tomar um café sozinha, ou almoçar Ou tomar um sozinha. café, Qual o ou ir no problema de ir cinema. sozinha? Olha, eu antes da pandemia, eu ia eu sempre vou no cinema sozinha. Eu sempre vou na cafeteria sozinha. Eu gosto de sair sozinha. Eu me arrumo, vou, sabe? Eu ia lá, fazia os negócios. Por que eu não posso ir sozinha? Eu viajo sozinha, sabe? Por que eu não posso? Porque eu sou mulher? Não, né? Eu tenho Sim. todo o direito. Vários comportamentos. Olha só, por exemplo, quando um homem se dirige ao homem que está contigo e não à tua pessoa, como se tu não tivesse voz para responder. É um absurdo É, também, né? É um tudo. preconceito assim Absurdo. velado, ridículo, que isso tem que acabar. Que isso não é bacana, gente. É desrespeitoso. E também É, acontece o contrário, mulher fala com mulher e não fala com homem. Não, todos somos pessoas civilizadas, podemos conversar uns com os outros. lógico, Tem lógico. vários comentários aqui, eu vou dando uma... Pensa em alguma mensagem que tu queira passar mais sobre isso. Agora o Instagram, ele permite lives de até 4 horas, mas eu acho que aí é muito, né? Então a gente já tá... Hoje eu tô A cansadinha, ó, meus gente... olhinhos já estão fechando. Nós já estamos a 1 hora e 12 minutos ao vivo. Nossa, Acho que a já? gente pode. Passa muito rápido. Tem tantas É, coisas para falar e perguntar, mas verdade, não vamos verdade. cansar nossos ouvintes. Aqui, ó, vamos ver. Contextos religiosos. Oi, lindas. Oi, Rosana, linda. Elas são obrigadas a fazer, senão ele vai buscar na rua. Isso é Ah, do horrível. marido. É, do marido. Tem que estar sempre disponível, né? A pessoa doente Mulher está que não. sensível e Outra coisa, vulnerável quanto Lorena, eu já ouvi ao falar lá onde eu cara aquele trabalhei, espírita. na casa de apoio, homens que não deixavam mulher tomar anticoncepcional. Que Porque absurdo! a mulher não podia tomar anticoncepcional, porque daí, porque tu tá me traindo, por isso tá tomando anticoncepcional. Já pensou? Imagina aí, vai ter quantos filhos? 20, 30, 40, É, enquanto por tiver na isso, vida ativa? sim, Vou falar uma coisa importante sobre isso, tá? O SUS disponibiliza um setor, muito bacana, chamado planejamento familiar na sua cidade. Procure os postos de saúde. Lá é disponível pílula, camisinha feminina, que é maravilhosa, camisinha masculina. A camisinha feminina é a que vai no corpo da mulher. E a masculina, todo mundo sabe que vai no corpo do homem. E disponibiliza a colocação de DIU, dispositivo intrauterino de cobre, que é muito bacana, dura mais tempo, dura anos, dura 5 anos em média, e tem um outro tipo que dura até 10 com prata, se chama AG, tá? Que é o símbolo da química do prata. DIU com prata. E a colocação é totalmente gratuita, eles fazem o exame preventivo de colo de câncer de útero, o exame mamário preventivo também, fazem a colocação, a consulta com ginecologista. Só consultar o seu posto e pedir a área de planejamento familiar. E aí vai ser encaminhada. Claro, tudo leva um tempo, né, gente? Não é uma coisa assim para ontem. Mas isso. funciona. Funciona.
E isso é muito bacana. Fora, eu estou falando isso da experiência do SUS, porque é a rede de acesso público gratuito, né? Cada um pode escolher também seu convênio, os convênios cobrem a colocação, outros, depende do que cada um disponibiliza de, como a gente chama, de privilégio econômico. E aí tem como fazer isso. E tem que fazer. E se o marido disser assim, não quer botar, o corpo é da mulher, ela decide. Então ela vai sozinha e coloca. E façam os preventivos que são muito importantes. Muito importantes. Diga. Não, vamos ler ali. O amor, tá, ótimo. O amor romântico prega que não podemos ser felizes sozinhas. Essa é o mito do amor romântico, né? Um mito. Isso é um mito, coisa que não existe. O Vinícius de Moraes falava, né? Impossível ser feliz sozinho. Porque o Vinícius de Moraes, a minha defesa de tese, monografia nas letras, foi sobre o Vinícius de Moraes. O cara é incrível. Só que na época eu via pelo amor romântico ele. Eu via, na verdade, pelo aspecto lírico da obra. E ele foi muito interessante, eu li muito sobre ele. Ele casava, ficava uma média de 5 anos com cada mulher. E no intervalo entre um casamento e outro, ele tinha uma relação de 2 anos. Então ele não sabia viver sozinho. E assim muitas mulheres são, né? Não sabem viver sozinhas. Mas é importante tu saber viver sozinho até para tu viver em uma harmonia melhor com outra pessoa depois. Claro, com certeza. Com certeza. Fala para nós sobre isso. Eu vi vários posts teus sobre isso. Assim, tu fala muito da... Tu faz overposting, né? Vamos deixar claro, mas é legal. São conteúdos propícios para que as pessoas comecem a libertar o pensamento e queiram, a Lorena não gosta queiram refletir. Do post. Eu gosto. É que tu faz overposting e aí tu bota lá no teu perfil do psicóloga e bota o mesmo post no teu e eu vejo 2 vezes. Mas é que tem uns que não tem. Então se tu bota assim, ó, tu faz 20 posts no dia, aí eu vejo 40. Tá. Não, mas deixa eu falar então. Tá, vou falar então. É que assim, ó, eu era uma pessoa, assim, que eu, tipo o Vinícius de Moraes, assim, né? Eu não conseguia ser feliz sozinha, né? Então, enfim. Aí eu acabei casando e foi bem difícil. E aí, depois da minha separação, eu acabei pensando assim, não, agora chega, vou dar um tempo pra mim. E vou me descobrir, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a viajar sozinha. Foi uma coisa assim que eu fiz uma terapia. Comecei a viajar sozinha. E aí eu fui me descobrindo, porque nas viagens eu tive que me desdobrar ali, né? Eu tinha que cuidar de mim. Claro. Que ninguém ia me cuidar, né? Enfim, eu ia com uma... Claro que eu ia com o pessoal, né, da Trip, ó, o merchan. Mas... mas é muito legal. Mas muito legal, o pessoal, assim, bem legal. Bem roots, assim. Mas eu ia com eles, porque, enfim, eu confiava e acabei gostando. E conheci muita gente, né? E muitas mulheres indo sozinhas também. Então, assim, nós dividíamos o quarto, com gente que tu nem conhece direito, mas, enfim, tu vai conversando, tu vai trocando ideias. Aí, pessoas que têm umas ideias parecidas com as tuas. Eram viagens de 2 dias, viagens de 2, 3, 5 dias, né? Então, viagens maravilhosas, assim, eu tinha que me cuidar. E aí, porque tu saía, tu tinha que beber, eu gosto de beber um vinhozinho, eram lugares, por exemplo, no Chile, aí eu tomava umas 2 tacinhas e era aquilo ali, porque se tu tomasse mais, Deus o livre, né? Tá, então, tinha que cuidar, né? E a gente aprende a se cuidar, a se gostar, enfim. E nessas viagens eu pensava muito na minha vida, eu lia muito, né? Levava muitos livros. E eu acho que isso ajudou muito, sabe? A me descobrir e a ver que eu sou autossuficiente, né? Que eu não preciso de outra pessoa e não preciso de qualquer pessoa. Porque às vezes quando eu chegava, assim, eu me envolvia com uma pessoa que... E hoje em dia, sabe, Lorena, às vezes quando eu vou conheço uma pessoa, assim...
É. Quando eu conheço, quando eu vou me envolver com uma pessoa, não vou dizer que eu não me envolvi depois, né? Me envolvi depois, enfim. Mas assim, quando eu vou me envolver com uma pessoa e eu vejo que alguma coisa tá. Claro, não precisa, eu sei que as pessoas não são, né, perfeitas, enfim, mas eu vejo que uma coisa não tá legal, aí eu meio que saio, assim, e tá tudo bem, sabe? Saio, e aí vou conhecer outras pessoas novas. E um dia vai acontecer, sabe? Mas eu não tô desesperada. Eu tenho outras, eu acho assim, eu tenho outras prioridades, né? E as minhas prioridades agora mudaram. Não são assim, conhecer uma pessoa desesperadamente. Não. Eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer outras cabeças, enfim. Aí, se um dia aparecer uma pessoa legal, Sim. se não aparecer, tudo bem, sabe? Isso também é uma ideia de patriarcado, sabe? De que a mulher só é feliz completa, com família e filhos. Não é, não é. A mulher é feliz quando ela tá com saúde mental, quando ela tem saúde financeira, quando ela tem a sua própria independência e quando ela reconhece a sua própria voz. Eu tive a sorte, tu contou a tua experiência, eu vou contar a minha bem rapidinho, fui solteira há muito tempo, assim, tive meu primeiro filho e tive a sorte de encontrar alguém que pensa parecido comigo e que as coisas que ele não entende e que eu não entendo, um explica para o outro e a partir dali a gente começa a entender. Isso que é bacana. Não é mar de rosas, não é perfeição, não existe. Não procurem perfeição. Mas a gente conversa e procura corrigir tudo, entendeu? Por isso que é bacana tu ser empoderada e entender um pouco dessa questão do lugar da mulher. Porque assim a gente pode questionar. Eu vejo muito post, até de conhecidas minhas. Ai, quem dera eu tivesse ali naquela lareira, enquanto o meu marido tá ali pedalando na frente da lareira e eu tô aqui varrendo a casa com as crianças na volta. Eu vi isso e eu tentei conversar com essa pessoa. Mas não adianta tu colocar em rede social a tua vida íntima se tu não resolve ela dentro da tua casa. Então, depois tu pegar um textão, copiar e colar de um mural e dizer que hoje em dia tudo é mimimi, é porque tu não entendeu nem aquilo que tu colocou, porque a gente precisa entender qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso propósito. É muito difícil entender isso, mas a primeira coisa é entender que as mulheres têm voz. Nenhum homem pode explicar tudo para elas, porque elas também podem explicar para um homem e devem. Nenhuma criança nasce sabendo que é diferente a cor preta ou branca da pele, ou que é diferente ser menino e menina. Nenhuma criança nasce sabendo isso. É colocado nela. Isso. Então, gente, vamos encaminhando para o final. Eu gostaria de elucidar bastante isso, depois tu faz a tua mensagem final, por favor, Melisa, de que a voz feminina, ela deve ser ouvida, mas a mulher também tem que buscar esse entendimento. Não aceitem tudo que colocam para vocês, pelo contrário, questionem, busquem, leiam, debatam, conversam com mulheres, não façam como uma amiga minha que quando eu falei para ela daquela reportagem do estupro, que as mulheres são responsabilizadas por usarem minissaia, não briguem com as amigas que estão explicando isso. Ouçam, porque na verdade é uma troca, essa é a democracia, quando a gente pode trocar ideias, a gente não precisa concordar em tudo, mas a gente precisa sim abrir a mente para novas ideias. Obrigada por todos que estão aqui conosco. A Melisa vai fazer a mensagem dela agora. Eu penso assim também. Tenho amigas também que tiveram uma dificuldade de conhecer o feminismo, de ver o que era, enfim, de compreender, né? E o que depois que aconteceram algumas coisas, que daí eu fui explicando, elas me procuraram, eu fui emprestando livros, inclusive eu emprestei um da Chimamanda, né? Para uma grande amiga minha que também estava tentando conhecer o feminismo, e daí a filhinha dela, eu convidei ela para assistir a live, mas enfim, ela agora está trabalhando. E eu disse para ela, porque ela sempre falava assim para mim, olha, a fulana, que é a filha dela, que tem 10 anos, mas a menina é assim, ó, ela tá 1000 anos à frente, né? Aí ela fala assim, olha, se a fulana é assim, é culpa tua, ela fala assim para mim. Mas a menina questiona tudo, né? E é assim que tem que ser. Tem que questionar. Olha, falando em culpa tua, vou mostrar esse livro aqui, ó, que eu lembrei.
A Melisa mandou para minha filha Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. E o meu filho é apaixonado por esse livro. Cada noite a gente conta alguma história. Cada página fala sobre a história de uma grande mulher que foi líder na sua área. Porque é incrível. A gente nem conhece, às vezes, as histórias das mulheres incríveis que Isso. tem pelo mundo, né? Por isso que é E quanto importante, elas passam. e é importante nós falarmos para as meninas, para os meninos, né? O meu filho mesmo, eu comprei da Malala, uma história, mas da parte A da Malala infantil. é lindo, lindo, lindo. Aquele mesmo que eu dei para a Laura, eu dei para o Marcelo, e eu me lembro que a primeira vez que eu contei aquele livro, a historinha para ele, eu chorava, né? E ele perguntou para mim, mamãe, mas por que tá chorando assim? Porque é uma história linda, né? É uma história lindíssima. E eu acho muito importante a gente contar essas histórias, né, de mulheres que quebraram o preconceito, que foram, né, acima de tudo, de todos, assim, para conseguir o lugar delas, né, o lugar de fala, enfim, o lugar de... E eu acho muito importante a gente mostrar, de existir, a gente acho muito importante mostrar, inclusive para os meninos, né? Então, a minha mensagem é nós mostrarmos para as crianças, principalmente, porque só essa geração que vai mudar alguma coisa, porque a nossa, nós estamos tentando, né, mas essa próxima geração eu ainda tenho muito, assim, eu tenho muita esperança que ela vai mudar alguma coisa, sabe? E eu vejo também muitos adolescentes, assim, muito questionadores, meninas muito questionadoras, e eu acredito muito neles, assim, sabe? Eu acho que alguma coisa vai sair diferente aí. Tomara. Então, assim, ó, nós falamos hoje sobre várias autoras femininas, tá? A deixa eu dar um Chimamanda. beijo pra Ju. Ju! Manda beijo. Deixa eu ver se não tem nenhum comentário mais pra gente abordar aqui, porque eu não quero deixar ninguém de fora desse debate aqui, desse discurso. Muito legal o papo, meninas, disse a Cíntia. Obrigada, Cíntia. A Cíntia sempre é parceira, que acompanha, é muito legal. E falamos sobre a Chimamanda, falamos sobre a Rebecca Solnit, que é desse livro aqui, Os Homens Explicam Tudo para Mim. A Chimamanda Adichie é para educar crianças feministas. E também ela tem o livro que eu li esses dias, vou fazer uma resenha sobre ele. Como ser antirracista, não me lembro bem se é esse o título, é algo assim. Eu tenho um post ali no Fora Resenha, não, como ser antirracista é da Jamila. Não, o manual antirracista é da Jamila. Mas assim, mas ela tem um sobre racismo da Chimamanda. Da Chimamanda, eles são ótimos e são bem acessíveis, assim, de valores. São bem acessíveis, enfim. De valores e tudo. Eu tenho ali no arroba Cora Resenhas tem uma resenha sobre aquele livro. E aqui, ó, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, Helena Valf, Francesca Cavallo. Falamos sobre a Lei Maria da Penha, sobre a lei do aborto no caso de violência e que também, além do caso de violência e estupro, para crianças de microcefalia, com cérebro que não está desenvolvendo, ou risco de vida para a mãe, para o filho. O filho já vai nascer sem chance, né, na verdade. Isso. E falamos sobre a cor laranja, que é do ativismo que a ONU criou, dessa data de hoje, 25 de novembro, que é o dia, eu coloquei ali como comentário fixado, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. As redes sociais com todas as manifestações dos 21 dias para o ativismo contra essa violência. O número que cresceu durante a pandemia, os abusos psicológicos que as pessoas passam e nem sabem que estão passando. As experiências que a Melisa nos relatou. Eu agradeço a audiência de vocês, agradeço tu participar conosco, Melisa, mais uma vez. Muito obrigada. A live vai ficar gravada aqui no IGTV. A gente gosta de um dedinho de prosa, e não é um dedinho, é um dedão. E olhem, sigam o perfil profissional, é @psicólogamel. O @Cora Resenhas e o meu @Lorena Robaina. O outro da Melisa é o Melpsico. E é isso aí, pessoal. Estudem, pesquisem, perguntem, falem. Verdade. Tchau. Beijo. Coraçãozinho. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.